Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 361. Danzo estava sempre em estado de malícia, o que significava que ele sempre tinha a intenção de prejudicar Naruto Saito. Não era apenas um pensamento passageiro ou um impulso maligno momentâneo nascido de uma emoção específica, era constante. Então, Naruto jamais acreditaria que Danzo pretendia sinceramente enviar pessoas para protegê-lo. Aliás, Danzo era do tipo que vazaria informações até para assassinos. Concordo. Naruto assentiu. Ele concordou. Danzo ficou perplexo. Não esperava que Naruto concordasse tão prontamente. Já havia preparado um discurso inteiro caso Naruto recusasse, ele planejava argumentar exaustivamente. Mas agora todas essas palavras estavam presas em sua garganta. A aceitação direta de Naruto deixou Danzo com uma sensação desconfortável. Hiruzen Sarutobi também ficou um tanto surpreso, mas não tinha consciência da tensão latente entre Danzo e Naruto. Ele simplesmente viu Naruto fazendo mais uma concessão e assentiu. Certo, então Danzo providenciará sua proteção. Tenho um pedido. Naruto interrompeu de repente. Fale. Danzo respondeu imediatamente. Um pedido era bom. Não ter nenhum pedido seria realmente perturbador. Quero selecionar pessoalmente o ninja raiz que me acompanhará até a terra dos redemoinhos, disse Naruto. Hiruzen olhou para Danzo. Danzo sentiu que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Após um momento de contemplação, assentiu. Sem problemas. Para ele não importava quem ia com Naruto. De qualquer forma, todos eram seus subordinados leais. Então vamos selecioná-los imediatamente. Estou com pressa. Naruto insistiu. 20 minutos depois, na base da raiz localizada nas cavernas escuras do interior de Konoha, mais de 40 ninjas da raiz estavam em fileiras organizadas. Esse era o total de tropas da raiz atualmente na vila. Alguns estavam em missão, mas mesmo contando-os, o número total de ninjas da raiz não ultrapassava 50. Essa já era uma força considerável. Em tempos de paz, a raiz tinha ainda menos membros. Os critérios de seleção de Danzo eram extremamente rigorosos. Ele precisava ser seletivo ao recrutar e treinar seus homens. Raramente aceitava gênios de grandes clãs, pois não podia garantir que sua lavagem cerebral seria mais forte do que a doutrinação ideológica desses clãs. Ele não queria apenas ninjas talentosos, ele queria lealdade absoluta. Hiruzen ficou com as mãos atrás das costas enquanto Naruto e Danzo ficaram na frente, selecionando o time. Lorde Danzo, quantos eu posso levar? Naruto perguntou calmamente. 15, respondeu Danzo. Os lábios de Naruto se curvaram levemente, que generoso da parte de Danzo. 15 ninjas da raiz não eram muitos, apenas o suficiente para formar 2 pequenos esquadrões, mas sua eficácia em combate era assustadora. Em uma batalha, mesmo um batalhão ninja comum com mais de 200 homens poderia não ser capaz de lidar com eles. O ninja da raiz mais fraco tinha pelo menos um nível de prestígio de 5.000. Eles eram Jonin de elite, treinados como máquinas de eliminar, e os mais fortes entre eles estavam próximos do nível Kage. Naruto rapidamente avistou 2 dessas figuras, uma com o codinome Yuan Negro com um nível de prestígio de 17.600, e outra com o codinome Dragão da Vela com um prestígio impressionante de 21.000. O Dragão da Vela era o ninja raiz de mais alto nível que Naruto já vira. Ele estava bem na frente, sua figura surpreendentemente pequena e magra. Como todos os ninjas da raiz usavam máscaras, Naruto não conseguiu determinar imediatamente suas idades exatas. Você e você, aquele cara ali, ele. Naruto começou a apontar rapidamente. Danzo ficou confuso. Ele estava escolhendo aleatoriamente? Ele não estava fazendo perguntas nem questionando. Então, qual era o sentido de escolher? O que Danzo não percebeu foi que Naruto estava selecionando com base em prestígio e habilidades. Ele evitou aqueles com menor prestígio e aqueles com habilidades que poderiam contrariar as suas. Em vez disso, priorizou aqueles proficientes em ninjutsu padrão. Naruto selecionava como se fossem seus futuros inimigos. Ele já estava pensando em como poderia eliminá-los rapidamente na batalha. Por exemplo, aqueles com domínio de técnicas secretas eram muito imprevisíveis, então ele os evitava. Mas aqueles proficientes em ninjutsu regular, Naruto poderia facilmente esmagá-los. Maior prestígio significava maior força e melhores saques. Eliminar oponentes mais fracos não seria satisfatório. Danzo estava praticamente lhe dando um banquete. Naruto, é claro, aceitou de bom grado. Atualmente, esses ninjas da raiz estavam em uma posição neutra em relação a Naruto. Como seguiam ordens sem questionar, contanto que Danzo não os ordenasse a machucar Naruto, eles não considerariam isso. Mas se antes da partida, Danzo secretamente emitiu tal ordem, eles se tornariam hostis. Nesse caso, Naruto os eliminaria no caminho. Ele então relataria a Konoha que eles haviam sido emboscados por Kirigakuri, escapando com vida por pouco enquanto os outros pereciam. Logo, Naruto terminou de selecionar 15 membros. Sua escolha final foi ninguém menos que Dragão da Vela. São esses. Naruto olhou para Danzo. Alguma objeção? Tudo bem. Danzo respondeu asperamente. Na verdade, ele estava bastante satisfeito porque Naruto havia escolhido o Dragão da Vela, o ajudante mais confiável de Danzo e o principal assassino da raiz. Com o Dragão da Vela acompanhando Naruto, seria muito mais fácil para Danzo orquestrar qualquer coisa que tivesse em mente. É meio-dia na prisão de Ambu? Aqui, come isso. Ufa, está quente. Então, quando exatamente você vai me deixar sair? Você vem me pagando um salário há 6 meses só para me manter preso? Logo, você vai embora hoje. Realmente? Claro. Você vem comigo para a terra dos redemoinhos. Você finalmente vai fazer sua jogada? Sim.
As duas pessoas conversando casualmente enquanto comiam uma panela quente eram Aruto Saito e Kakuzu. Kakuzu havia sido capturado há 1 ano e permanecia preso nas instalações da Anbu. Aruto visitava com frequência nos últimos 6 meses, gradualmente o reformando. Na verdade, tudo que Aruto fez foi falar sobre ganhar dinheiro. Kakuzu, um homem que idolatrava o dinheiro, tinha uma obsessão incomum por riqueza. O grande plano de Aruto o havia deixado completamente atordoado. Pode-se até dizer que ele havia sofrido uma lavagem cerebral por Aruto. 6 meses antes, a atitude de Kakuzu em relação a Aruto havia se tornado neutra. Naquele momento, embora Aruto ainda não o tivesse libertado, ele já havia começado a pagar um salário a Kakuzu. No último semestre, ele havia lhe dado livremente 10 milhões de ryu. Ranger. A porta da cela se abriu de repente e um homem entrou. Era o capitão assistente da Anbu, Jinjo. Akami recebia autorização. Você pode levá-lo com você, anunciou Jinjo. Mais cedo naquela manhã, Aruto havia pedido permissão a Hiruzen para levar um prisioneiro da prisão da Anbu. A maioria dos prisioneiros não teria permissão, mas Kakuzu era uma exceção. Ele havia sido capturado por tentar assassinar Aruto. Como vítima, Aruto tinha autoridade para decidir o destino de Kakuzu. Após algumas formalidades burocráticas, a Anbu finalmente recebeu a aprovação do Hokage ao meio-dia. Vamos! Aruto se levantou. Precisamos buscar mais 2 pessoas. Além dos 15 ninjas da raiz e Kakuzu, Aruto também traria mais 2 indivíduos para a terra dos redemoinhos, Minato Namikaze e Kaga. Capítulo 362. Antes de procurar Minato Namikaze e Kaga, Aruto Saito fez uma visita solo a Hiruzen Sarutobi. Foi uma espécie de despedida. Mesmo que ele retornasse a Konoha no futuro, ele nunca poderia romper de fato seus laços com a vila. Essa partida foi significativa. Ele ainda voltaria para participar de reuniões, aproveitar os recursos de Konoha e buscar ajuda quando necessário. Não importava o que ele construísse na terra dos redemoinhos, seria sempre um empreendimento privado. Ele era, e continuaria sendo, um ninja de Konoha. A menos que ele e Hiruzen Sarutobi tivessem uma briga irreparável, levando a um conflito armado, ele não tinha intenção de trair a vila. Mas essa jornada teve um peso, e foi por isso que ele veio se despedir. No escritório do Hokage. Aruto, em relação aos 750 milhões de ryu que Konoha lhe deve. Acredito que você poderia emitir missões para permitir que os ninjas de Konoha se beneficiem disso. Sugeriu Sarutobi. Aruto sorriu interiormente. Era exatamente esse o seu plano. No entanto, ele fingiu relutância e assentiu. Tudo bem, já que você pediu pessoalmente, acho que posso fazer isso. Sarutobi ficou satisfeito. Aruto estava se tornando cada vez mais sensato. Sentado à sua mesa, o Hokage reavaliou Aruto por um momento. O garoto de 14 anos havia crescido significativamente, agora com 1,70 metros, perdendo sua antiga baixa estatura. Embora permanecesse magro, seus traços faciais haviam amadurecido consideravelmente em comparação com 1 ano antes. Ele estava crescendo. Por quanto tempo você planeja ficar fora nessa missão? Perguntou Sarutobi. Se tudo correr bem, pretendo voltar dentro de 1 mês. Depois disso posso partir novamente, respondeu Aruto. Ótimo. Sarutobi assentiu. Vá, e não decepcione a senhora Mito. Entendido. Aruto assentiu e se virou para sair, mas então hesitou e olhou para Sarutobi. Mais alguma coisa? Sarutobi perguntou. Sim. Aruto encontrou o olhar de Sarutobi. Sensei, só se eu morresse na terra dos redemoinhos. Konoha vai vingar você a qualquer custo. Sarutobi prometeu imediatamente. Não foi isso que eu quis dizer. Aruto tossiu. Eu estava falando dos meus bens em Konoha. Ah? E eles? Se eu morrer, quero que todos os meus bens vão para Tsunade. Depois de deixar o escritório do Hokage, Aruto se encontrou com Kakuzu em um bosque isolado antes de sair para encontrar Minato Namikaze e Kaga. Tecnicamente, tanto Minato quanto Kaga ainda eram Genin. Minato já era forte o suficiente para ser um Chunin. Seu domínio do Rasengan o colocava à frente de Kaga. No entanto, como ainda não havia feito o exame Chunin, sua classificação permaneceu inalterada. Seguindo o regime de treinamento cuidadosamente planejado por Aruto, nem Minato nem Kaga realizaram qualquer missão oficial desde que se tornaram shinobi de pleno direito. Então, quando Aruto os abordou para se juntar a ele em uma missão, eles ficaram extremamente animados. Naquela tarde, do lado de fora do portão sul de Konoha, nas profundezas da floresta, 15 ninjas da raiz estavam reunidos, esperando em completo silêncio. Breve. Aruto apareceu de repente. Pul, pul, pul. Com 3 baforadas de fumaça, um Kakuzu encapuzado, Minato Namikaze de 10 anos e Kaga de 10 anos se materializaram ao lado dele. Na realidade, a idade exata de Kaga era incerta, visto que ele era órfão e não sabia sua data de nascimento. Ele tinha aproximadamente 10 anos, talvez um pouco mais novo que Minato, embora fosse difícil dizer. Minato tinha um comportamento maduro, fazendo com que a diferença de idade parecesse maior do que era. Saudações, Lord Akami. Os 15 ninjas da raiz se ajoelharam em uníssono. Estavam oficialmente sob o comando de Aruto, designados para protegê-lo. Aruto os observou com interesse que, surpreendentemente, nenhum deles demonstrava hostilidade. Isso significava que Danzo ainda não lhes dera ordens secretas para machucá-lo. Eles simplesmente haviam sido instruídos a segui-lo. Assim, eles o protegeriam genuinamente caso uma batalha surgisse. Os ninjas da raiz eram inabalavelmente leais às suas missões. Uma vez recebida uma ordem, eles a executariam sem hesitar ou recuar. Vamos! Saiam daqui, ordenou Aruto. E assim eles partiram.
Logo no primeiro dia após Naruto deixar Konoha, a notícia de sua partida para a terra dos Redemoinhos se espalhou rapidamente pela vila. Como um incêndio, a informação correu pelo mundo Shinobi. Os informantes que vazaram a notícia não tinham ideia do que a missão de Naruto envolvia. Era informação confidencial, conhecida apenas pelos 5 oficiais mais graduados de Konoha. Aqueles que souberam dela sabiam apenas que Naruto havia deixado Konoha rumo à terra dos Redemoinhos. No dia seguinte, ao meio-dia, dentro do escritório do Hokage. O que você disse? Tsunade rugiu, batendo as mãos na mesa de Sarutobi em choque total. Ela, Jiraiya e Orochimaru tinham acabado de retornar de uma missão de 1 mês na Terra da Chuva. Nesse curto período, perderam uma série de eventos, a renúncia de Naruto, suas manobras financeiras e sua partida inesperada. A última vez que ela ouviu, Naruto ainda era o ministro do comércio de Konoha, cuidando dos negócios como sempre. Mas agora ele estava em uma missão para a Terra dos Redemoinhos? Tudo mudou da noite para o dia. Velho, que diabos você estava pensando? Tsunade se irritou com Sarutobi. Você tem ideia de quantas pessoas por aí querem aquele pirralho morto? E você ainda o deixou ir embora? Ele estava indo muito bem como ministro do comércio. Por que diabos você o demitiu? Sarutobi esfregou as têmporas. A dor de cabeça de sempre havia retornado. Ele renunciou voluntariamente, Tsunade. Eu não o dispensei, explicou Sarutobi pacientemente. Ele insistiu em ir para a terra dos Redemoinhos para cumprir a promessa que fez a sua avó, Senhora Mito. Ele está indo para lá para trazer a paz. Tsunade congelou. Ele mencionou sua avó, Mito Uzumaki. Não precisa se preocupar tanto, continuou Sarutobi, levantando-se e cruzando as mãos atrás das costas. Danzo enviou ninjas da raiz para garantir sua segurança. Ele também trouxe seus 2 discípulos pessoais. Com tais responsabilidades, ele não agirá de forma imprudente. Ele ficará bem. Mas... Tsunade hesitou, cerrando os dentes antes de se lembrar de algo de repente. Sua expressão se obscureceu. Aquele pirralho maldito fugiu com o nosso dinheiro. Sarutobi piscou, confuso. Todos os nossos ativos comerciais eram administrados por ele, ele cuidava de todas as finanças. A frustração de Tsunade aumentou. Entre nós 3, tínhamos quase 5 bilhões de ryu em dinheiro líquido sob o controle dele. Aquele desgraçado fugiu com o nosso dinheiro. O rosto de Sarutobi ficou rígido. Ele nunca esperou que Naruto Saito fosse dar um golpe financeiro em seus próprios companheiros. Capítulo 363. No terceiro dia após Naruto Saito deixar Konoha, a Megakuri, a terra da chuva. A vila, semelhante a uma selva de aço, parecia sem vida sob a garoa persistente. Um pesado ar de derramamento de sangue pairava sobre o local, um sentimento que se tornará ainda mais pronunciado desde o início da Grande Guerra Ninja. Atualmente a atividade comercial em Amegakuri era inexistente. As ruas estavam quase desertas, com apenas unidades de patrulha mantendo sua vigilância implacável 24 horas por dia. O comércio em Amegakuri sempre foi mínimo, e com a guerra em curso, seu sistema comercial entrou em colapso total. No entanto, a vila ainda tinha uma fonte de renda, suas minas. A Terra da Chuva era rica em recursos minerais, especialmente minérios metálicos. Assim, parte dos fundos de guerra de Amegakuri vinha da venda desses minerais. A outra parte vinha de poderosos financiadores, em particular comerciantes abastados que negociavam na Terra da Chuva. Esses indivíduos, por meio de diversos meios ilícitos, exploravam a população, extraindo lucros nada menos que assombrosos. Apoiar a Megakuri não era uma escolha para eles, era uma necessidade. Se a Megakuri caísse, eles perderiam tudo. Naquela manhã, no escritório do líder da aldeia, Anzo convocou uma reunião de emergência. Os principais tópicos de discussão foram a potencial aliança de Amegakuri com Tsunagakuri e a necessidade urgente de financiamento para a guerra. Muitos dos assassinos de elite de Amegakuri já haviam começado a aceitar missões do mercado negro, na esperança de garantir recursos adicionais para o esforço de guerra. Apesar de seu envolvimento ativo na guerra, Amegakuri encontrava-se em uma posição vulnerável. Era significativamente mais fraca que as 5 grandes vilas Shinobi e sofria há muito tempo com conflitos internos. Se tivesse escolha, Anzo teria preferido evitar o conflito. Esta guerra não havia sido instigada por ele, mas sim por Onoki, o terceiro Tsuchikage de Wagakuri. No entanto, a Megakuri possuía uma grande vantagem: a geografia. A Terra da Chuva era o epicentro da guerra, concedendo às forças de Anzo uma rede de inteligência altamente desenvolvida e tempos de resposta rápidos aos acontecimentos no campo de batalha. Além disso, as linhas de suprimentos de Amegakuri eram significativamente mais curtas em comparação com outras vilas, o que significa que seus custos logísticos eram muito menores. No entanto, apesar dessas vantagens, Amegakuri ainda era lamentavelmente subfinanciado. Dentro da sala de conferências mal iluminada, a atmosfera era pesada. Então, em relação à mina de ouro do norte, continuou Anzo, se as forças de Wagakuri continuarem avançando em sua direção, então devemos. De repente, uma figura se materializou atrás de Anzo. Líder, relatório de inteligência urgente. A voz rouca do indivíduo e a falta de ajoelhamento formal sugeriam um status único dentro da aldeia. Fale, ordenou Anzo. Naruto Saito deixou Konoha. Ele está indo para a terra dos Redemoinhos em missão. Um brilho intenso brilhou nos olhos de Anzo. Kerigakuri, a terra da água. Naquela mesma tarde, no escritório do Mizukage. Vou para a terra dos Redemoinhos, declarou a Tori Ryuno com os punhos cerrados. Ele se inclinou sobre a mesa do homem de meia-idade de cabelos compridos à sua frente, com o rosto contorcido de raiva. Aquele desgraçado do Naruto ousou sair de Konoha. Vou capturá-lo e executá-lo publicamente. Se havia alguém que a Tori Ryuno mais odiava, não era Danzo, o homem que liderou a greve que o expulsou da terra dos Redemoinhos. Não, era Naruto Saito. Naruto sozinho havia destruído meses de planejamento e esforço cuidadosos, arruinando todos os planos de Tatsuno.
Foi por causa de Haruto que a equipe secreta de Kirigakuri na Terra dos Redemoinhos foi eliminada. Sem o apoio da inteligência, Tatsuno foi pego de surpresa e forçado a recuar antes mesmo de ter a chance de agir. O homem atrás da mesa era incrivelmente bonito, parecendo muito mais jovem do que sua idade real. Este era Fuyu, o terceiro Mizukage de Kirigakuri. Como um dos shinobi mais poderosos de sua época, Fuyu, assim como Hiruzen Sarutobi, raramente saía de sua aldeia. Seu papel não era apenas supervisionar as operações militares, mas também proteger a própria aldeia. Ao saber da partida de Haruto, Fuyu considerou brevemente agir pessoalmente. No entanto, hesitou. Haruto era incrivelmente difícil de capturar. Ele possuía a técnica do deus voador do trovão, tornando quase impossível derrubá-lo em uma única tentativa. E se Fuyu deixasse Kirigakuri por um longo período, atrairia atenção indesejada. Não me oponho a você ir, disse Fuyu finalmente, mas você tem certeza de que se recuperou dos seus ferimentos? Estou bem, afirmou Tatsuno. Quem você planeja levar com você? Os 7 espadachins ninja da névoa. Vila Shanlon, terra central dos Redemoinhos. A Vila Shanlon era secretamente controlada por Konoha, servindo como base para suas forças de infiltração e agentes da Anbu. Da última vez que Haruto passou por lá, ele permaneceu por alguns dias antes de se aventurar na Floresta da Punição Venenosa. Foi também lá que ele encontrou Kaga pela primeira vez. Agora, 5 dias haviam se passado desde que ele deixou Konoha, e este era seu segundo dia na Vila Shanlon. Em uma sala de jantar privada de uma taverna animada, Haruto, Kakuzu, Minato Namikaze e Kaga estavam sentados ao redor de uma mesa, almoçando. Kaga, você se lembra onde nasceu? Haruto perguntou. Sensei, eu não, admitiu Kaga. Você viajou por muitas partes da terra dos Redemoinhos, não é? Sim, já estive em dezenas de vilas. Antes de te conhecer, eu estava sempre vagando. A conversa foi casual. De repente, as orelhas de Haruto se contraíram. Ei, você ouviu? Aquele cara, Haruto Saito, está de volta à terra dos Redemoinhos. Quem? Akami. Aquele garoto de Konoha, o protegido do Hokage. Ele? Achei que ele estava em sérios apuros e com medo de sair de Konoha. É, mas já faz mais de um ano. Ele finalmente apareceu de novo. Onde você ouviu isso? Eu estava no açougue esta manhã. O açougueiro disse que um caçador contou a ele. Droga! Haruto mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Virando a cabeça ligeiramente, ele se concentrou na parede ao lado. A conversa vinha da sala privativa ao lado. Com sua percepção aguçada, ele conseguia entender cada palavra claramente. Você foi exposto, comentou Kakuzu categoricamente, tendo ouvido a mesma conversa. Há um traidor em Konoha, murmurou Haruto, ajustando seus óculos de sol. Alguém na aldeia vazou sua partida imediatamente, permitindo que a notícia se espalhasse como fogo em palha. Caso contrário, não havia como os aldeões comuns da terra dos Redemoinhos saberem de seus movimentos. Quem era? Danzo? O clã Hyuga? Não importava. O que importava era que as tentativas de assassinato contra ele aconteceriam muito mais cedo do que o esperado. Olhando pela janela, os pensamentos de Haruto vagavam. Sensei, por que você não está comendo? Perguntou Minato, comendo ruidosamente seu macarrão. Haruto saiu do seu transe e respondeu. Está ficando ventoso lá fora. Capítulo 364. Após terminarem a refeição, o grupo correu de volta para a base subterrânea sob a mansão do comandante. No momento, não havia ninjas da Anbu ali, apenas centenas de ninjas de unidades secretas. Claro, também havia 15 ninjas da raiz trazidos por Haruto Saito. Minato, Kaga, vocês dois fiquem aqui por enquanto. Não fiquem por aí se não houver nada urgente. Eu venho buscá-los em no máximo 10 dias. Haruto tomou providências. Seu plano original era diferente. Ele pretendia levar Minato Namikaze e Kaga em sua busca por um local adequado para estabelecer uma vila ninja, dando-lhes algum treinamento ao longo do caminho. Mas a situação piorou de repente. A exposição de Haruto veio cedo demais, o que significava que o inimigo também chegaria muito antes do esperado. Levar Minato e Kaga junto era simplesmente perigoso demais. Então ele teve que deixá-los para trás. Tarde. Haruto, Kakuzu e os 15 ninjas da raiz deixaram a Vila Shanlon em direção ao leste. Haruto não havia apenas passado pela Vila Shanlon. Ele viera especificamente para obter as últimas informações sobre a distribuição de forças na terra dos Redemoinhos. Agora que a Shinra ainda não havia determinado onde estabelecer a Vila Ninja, então só lhe restava continuar explorando os locais. Uma coisa era certa, a vila não poderia ser construída na região central da terra dos Redemoinhos. Tinha que ser numa área costeira. Caso contrário, a aldeia não conseguiria se desenvolver. Na manhã seguinte, a partida de Haruto para a Vila Shanlon, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru chegaram e encontraram Minato e Kaga. Naturalmente, eles tinham vindo à procura de Haruto. Encontrá-lo em tão pouco tempo foi impressionante. Tsunade questionou os ninjas da unidade secreta estacionados na base da Vila Shanlon, mas ela não obteve a resposta que queria. Ninguém sabia para onde Haruto tinha ido. Nem mesmo o próprio Haruto havia decidido onde estabeleceria a Vila Ninja, então como alguém mais poderia saber? 5 dias depois. A terra dos Redemoinhos entrou em turbulência com a chegada de um grande número de espiões, ninjas assassinos e assassinos do mercado negro. Conflitos eclodiram entre eles por vários motivos, alguns tinham rixas, enquanto outros disputavam o rastreamento da mesma informação, resultando em batalhas mortais. Toda a terra dos Redemoinhos parecia estar presa em uma tempestade de intrigas devido à presença de Haruto. Muitos assassinos renomados do mercado negro foram avistados na região. Enquanto isso, as unidades secretas da Vila Oculta da Folha e da Vila Oculta da Névoa continuaram suas batalhas secretas sem número parar. E neste mesmo dia, Haruto escolheu o local para sua Vila Ninja.
Na região costeira do norte da terra dos Redemoinhos, havia um pequeno assentamento chamado Vila Furuta. À primeira vista, a vila parecia comum, com uma população de apenas 10 mil habitantes, 40% dos quais eram forasteiros. A principal indústria era o comércio de frutos do mar. A vila era governada por uma pequena facção ninja com apenas cerca de 200 ninjas, e seu líder era apenas um jonin. Era uma vila discreta. Havia muitas vilas assim na terra dos Redemoinhos. No entanto, Aruto notou algo diferente ali, uma mina de ferro próxima. Era uma mina muito pequena, produzindo apenas uma quantidade escassa de minério por dia e com pouco valor. Mas Aruto investigou pessoalmente usando a técnica de submersão oculta da terra para sondar o subsolo, confirmando que a mina era realmente muito grande. O motivo pelo qual passou despercebido foi devido a falhas subterrâneas que escondiam o depósito principal. Além disso, a Vila Furuta tinha certas vantagens que só Aruto reconhecia. Por exemplo, embora a vila fosse governada por ninjas, sua força era fraca e fácil de controlar. Aruto também descobriu que a vila era bastante pobre. Seus negócios haviam sido ofuscados por vilas vizinhas maiores, deixando os moradores em dificuldades. Até mesmo a facção ninja que governava a vila mal conseguia lucro a cada ano. Isso reduziu significativamente a dificuldade de Aruto assumir o controle da vila, porque Aruto tinha dinheiro. A sudoeste da vila de Furuta, no topo de um penhasco. Aruto e Kakuzu estavam lado a lado, observando a vila. Aruto gesticulou e disse: "Meu plano é dobrar temporariamente o tamanho da vila, contratar um grande número de trabalhadores e começar a construção. Enquanto isso, espalhem o boato de que o líder da vila descobriu um tesouro e ficou rico. Você será meu representante, e o líder da aldeia estará sob seu controle. Eu alocarei fundos, mas não posso me mostrar, meus inimigos são muitos. Se eu revelar minha presença, a aldeia será destruída imediatamente. Alguma objeção?" "Sem problemas", respondeu Kakuzu, com um brilho de excitação nos olhos. Essa foi uma grande empreitada. Construir uma vila ninja do zero. Se desse certo, quanto dinheiro seria possível ganhar? E mesmo que fracassasse, não importava para Kakuzu, já que ele não estava investindo seu próprio dinheiro. Aruto estava até lhe pagando um salário. A vida de Kakuzu era quase infinita, então ele não se importava em passar anos em uma aventura. Ele só estava interessado no que o sucesso lhe traria. Então está resolvido. Aqui estão 200 milhões de ryu para despesas. Mãos à abra. Aruto entregou os fundos. Kakuzu aceitou o dinheiro, virou-se para sair, mas então parou e perguntou: "Como você quer que eu assuma o controle da vila?" Evite derramamento de sangue excessivo. Não elimine todos os ninjas. Se puder assumir o controle sem lutar, melhor ainda, instruiu Aruto. Se o dinheiro pode persuadi-los, não há necessidade de violência. Entendido. Me dê 3 dias. Kakuzu disse antes de desaparecer num piscar de olhos. Kakuzu foi até a Vila Furuta para negociar com seu líder. Aruto, por sua vez, permaneceu nas montanhas próximas com os 15 ninjas da raiz, aguardando notícias. Ele poderia ter entrado na vila, mas Furuta era comum demais. Se ele e sua equipe entrassem todos de uma vez, atrairiam muita atenção. Para não ser reconhecido, ele ficou de fora. 2 dias depois, em um pequeno vale perto da vila de Furuta, de um lado havia uma pequena floresta, do outro, um pequeno lago. Aruto estava reclinado contra uma árvore na floresta, comendo frutas distraidamente. 2 dias se passaram e Kakuzu ainda não havia retornado. Aruto não fora ver como ele estava, afinal, Kakuzu não fugiria com o dinheiro. Depois de terminar a fruta, Aruto pressionou a mão contra o chão. Expansão sensorial. Nos últimos 2 dias, Aruto vinha examinando rotineiramente a área num raio de 100 km usando a percepção de chakra. Esta era uma precaução importante. Se uma presença poderosa de chakra se aproximasse, ele precisava estar preparado. A expressão de Aruto mudou de repente. Ele sentiu uma assinatura de chakra extremamente poderosa, até mesmo assustadora. 67 quilômetros a leste, perto desta assinatura de chakra, havia outras 7 fontes de chakra formidáveis. 8 indivíduos no total, todos incrivelmente fortes. O primeiro que ele sentiu era incrivelmente poderoso. Nos últimos 2 dias, Aruto havia sentido existências de nível Kage antes. Mas desta vez, ele detectou pelo menos 4 entidades de nível Kage. Essa aura parece tão familiar. Aruto fechou os olhos, concentrando ainda mais sua percepção. De repente, seus olhos se abriram em choque. Atori Ryuno? Os 7 espadachins ninja da névoa? Capítulo 365. Atori Ryuno e os 7 espadachins da névoa continuaram avançando. Sua direção não era a Vila Furuta, o que significava que não haviam encontrado Aruto Saito e estavam apenas passando por seu alcance sensorial por coincidência. Entretanto, Aruto não tinha dúvidas. Atori Ryuno tinha vindo à terra dos Redemoinhos para eliminá-lo. Não se sabia se eles haviam recebido alguma informação que os levasse a explorar a parte norte da terra dos Redemoinhos. Só os 8, um brilho frio brilhou nos olhos de Aruto, mas ele estava sorrindo. Uma ideia ousada acabará de lhe ocorrer. Uma explosão repentina de fumaça branca surgiu ao lado de Aruto quando Kakuzu apareceu de dentro. Momento perfeito. Aruto se levantou e imediatamente perguntou: "Já terminou?" "Sim", Kakuzu assentiu. "Quantos você eliminou?" "Ninguém. O processo foi complicado, mas eu primeiro." "Pare. Se for complicado, pule. Só me diga, quanto custou?" Aruto interrompeu. 36 milhões de ryu, respondeu Kakuzu. "Bom, não é muito caro." Aruto assentiu. Ele sabia que Kakuzu definitivamente usará meios dissimulados, ameaças, coerção, subornos. Mas não tinha paciência para ouvir os detalhes naquele momento. Ele tinha algo muito mais importante para resolver. Kakuzu havia retornado bem a tempo. Se não tivesse retornado, Aruto teria que ir procurá-lo. "Acabei de sentir um inimigo extremamente poderoso por perto." Aruto olhou para Kakuzu e expôs seu plano ousado. "Então, acho que devemos eliminá-los. Alguma objeção?" Sem objeções, Kakuzu respondeu indiferentemente.
Ele sabia muito bem que seguir Aruto significava batalhas constantes. Aruto tinha inimigos por toda parte e como alguém que recebia pagamento, Kakuzu tinha um trabalho a fazer. Ele era um homem que arriscaria a vida por dinheiro. Esse era o seu princípio. Quem são os inimigos? Perguntou Kakuzu. Os 7 espadachins da névoa. A voz de Aruto ficou mais grave. As pupilas de Kakuzu se estreitaram. Droga, ele deve ter concordado rápido demais. O nome dos 7 espadachins da névoa era conhecido por todos. Kakuzu sabia exatamente o quão formidáveis eles eram. Individualmente nenhum deles poderia enfrentá-lo em uma luta corpo a corpo, mas todos os 7 juntos. Kakuzu olhou para Aruto e calculou suas chances. Se você e eu unirmos forças, talvez não consigamos necessariamente a vitória sobre os 7 espadachins. Mas com os outros 15 que você trouxe, nossas chances não são baixas, estimou Kakuzu. Exatamente. Aruto concordou. Mas tem mais uma pessoa. Quem? O conselheiro da sombra da água, Hattori Ryuno. O rosto de Kakuzu endureceu. Seus olhos se arregalaram enquanto ele encarava Aruto. Droga, você está mesmo procurando a morte. Kakuzu já ouvirá falar bastante sobre as acrobacias imprudentes de Aruto. Era por isso que tinha inimigos por toda parte. Mas ele não esperava que Aruto fosse tão insano. Era como dar de cara com uma parede de tijolos. Acho que você deveria reconsiderar. Kakuzu sugeriu. Hattori Ryuno é meu, disse Aruto com firmeza, olhando nos olhos de Kakuzu. Você, Shulon e os outros vão lidar com os 7 espadachins. Não preciso que vocês vençam, só me deem 2 horas. Eu mato Hattori Ryuno. Você está confiante? Não. Mas vale a pena tentar. Estou basicamente incerto sobre as habilidades defensivas dele. Mas mesmo se eu falhar, posso escapar. No mínimo, vou atraí-lo para longe, para que ele não seja uma ameaça para você. Você só tem uma vida. Você realmente acha que alguém que pode usar o deus voador do trovão morrerá nas mãos de Hattori Ryuno? Kakuzu ficou em silêncio. Após um momento de reflexão, disse, tudo bem, você lidera a operação. Não tenho objeções. O plano de Aruto fez Kakuzu reavaliar o quão ousado ele era. Shinobi comuns nem sequer considerariam atacar Hattori Ryuno, ele era simplesmente poderoso demais. Mas como Aruto havia reivindicado Hattori Ryuno como seu próprio oponente, Kakuzu não tinha motivos para recusar. Contanto que não tivesse que lutar diretamente com Hattori Ryuno, Kakuzu estava confiante. Ganhando ou perdendo, ele não morreria. E se eles realmente vencessem? Isso abalaria todo mundo Shinobi. Por mais de uma década, nenhuma figura de alto escalão das 5 grandes vilas Shinobi havia morrido em batalha. Se isso acontecesse, geralmente era nas mãos de uma potência reconhecida. Mas morrer nas mãos de Aruto? Até Kakuzu sentia vergonha indireta por Hattori Ryuno. Aruto rapidamente reuniu os ninjas da raiz espalhados pelo vale. Eram 15 no total, um quase Kage, Shulon, além de 7 jonins de elite e 7 jonins de alto escalão com mais de 5.000 pontos de reputação. Ele baixou a voz e começou a explicar a situação e seu plano de batalha. Mais de 60 quilômetros a leste do vale, no meio de uma floresta costeira, 8 figuras corriam pela paisagem em alta velocidade. Liderando o ataque, trajando uma capa preta, estava Hattori Ryuno. Seu olhar era frio e impassível. Ontem mesmo, ele receberá informações sobre um possível avistamento de Aruto Saito no norte do território do Redemoinho. O relatório era inconclusivo, mas isso não importava. Enquanto houvesse uma vantagem era o suficiente. E assim ele veio, trazendo 7 espadachins da névoa com ele. O objetivo de Hattori Ryuno era capturar Aruto vivo e trazê-lo de volta para Kirigakuri. Se não fosse possível capturá-lo, ele o eliminaria. Estava determinado a lavar a desgraça do passado. Há mais de um ano, as operações de Kirigakuri na terra dos Redemoinhos haviam terminado em desastre. Como comandante, Hattori Ryuno havia suportado o peso da culpa. A pressão em Kirigakuri era imensa. Se não fosse pelo terceiro Mizukage protegê-lo pessoalmente, ele já teria sido rebaixado há muito tempo. Essa missão tinha que ter sucesso. Eliminar Aruto ou trazê-lo de volta para Kirigakuri seria uma vitória estrondosa para sua aldeia e um golpe devastador para Konoha. Só então ele poderia recuperar totalmente o prestígio perdido. Os 8 ninjas avançaram rapidamente. 10 minutos depois, Hattori Ryuno levantou a mão abruptamente, sinalizando para o grupo parar. Seu corpo parou imediatamente. Os 7 espadachins atrás dele, movendo-se em perfeita harmonia, pararam com a mesma rapidez. Todos eles examinaram os arredores com cautela. Senhor Ryuno, o que foi? Perguntou um deles. Hattori Ryuno não respondeu. Ele apenas sentirá uma repentina sensação de inquietação, o instinto de um guerreiro. Quanto mais forte um shinobi, mais aguçado seu sexto sentido. E Hattori Ryuno não era exceção. Ele expandiu cuidadosamente seus sentidos, mas não detectou nada em comum. Não é nada. Continuem andando, ele disse, gesticulando para que continuassem. O grupo partiu mais uma vez. 100 metros atrás deles, no local onde haviam parado momentos antes, uma figura solitária se materializou no topo de uma árvore. Você está me procurando? Aruto Saito perguntou casualmente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 366. Aruto Saito se revelou deliberadamente, tudo isso fazia parte de sua estratégia. Hattori Ryuno e seu grupo pararam abruptamente e se viraram. Você? Os olhos de Hattori Ryuno pousaram em um jovem ninja parado no topo de um galho de árvore, envolto em uma capa preta e usando óculos escuros. Embora a altura de Aruto Saito tivesse mudado e seu capuz escondesse metade do seu rosto, Hattori Ryuno o reconheceu instantaneamente. Uma mistura de choque e excitação passou por sua expressão. Chocado, porque Aruto Saito se revelou tão ousadamente, era uma armadilha. Animado, pois não precisava mais procurar. Hoje ele despedaçaria Aruto Saito, pedaço por pedaço. Como assim você? Vocês são todos lentos da cabeça? Suas reações são tão lentas. Aruto Saito falou rapidamente enquanto formava selos de mão. Num piscar de olhos.
Liberação de água. Ótima técnica de cachoeira. Uma onda aterrorizante de chakra irrompeu do corpo de Aruto Saito. O céu escureceu como se os céus estivessem em colapso, e uma imensa torrente de água desceu em cascata como uma inundação celestial. Sem palavras, apenas ação imediata. A batalha começou num instante. Aruto Saito não tinha interesse em perder tempo com eles. Ataque primeiro, fale depois. Esta foi a grande técnica da cachoeira amplificada 8 vezes. A enchente atingiu o solo como um terremoto, enviando ondas de choque por todo o terreno. O rugido ensurdecedor da água ecoou por quilômetros enquanto a terra se partia, e torrentes irrompiam em todas as direções. Liberação de água. Super armadura de parede. Liberação de água. Miríades de cristais. Liberação de água. Hattori Ryuno e os 7 espadachins ninja da névoa reagiram rapidamente, cada um usando suas próprias técnicas de liberação de água. Aruto Saito nunca teve a intenção de causar danos sérios com esse ataque. Ele estava simplesmente criando caos, preparando o cenário para uma oportunidade. A floresta ao redor foi completamente aniquilada pelas águas turbulentas. Aruto Saito saltou no ar, lançando uma kunai do deus voador do trovão. Seu corpo desapareceu e reapareceu atrás de um de seus inimigos. Ele não se importava com quem fosse, não era Hattori Ryuno. Já era o suficiente. Ele brandiu sua lâmina. Ele só teve um golpe, mas o ataque apenas forçou seu oponente para trás, sem causar danos substanciais. Então, o contra-ataque começou. Escapar. Aruto Saito lançou outra kunai do deus voador do trovão e se teletransportou a mais de 100 metros de distância. Então, ele lançou outra técnica devastadora, uma liberação de vento, avanço amplificada 32 vezes. Uma tempestade feroz irrompeu, elevando a água do solo em ondas monstruosas. Técnica secreta. Correntes de vínculo amaldiçoadas. Uma corrente carmesim de selos amaldiçoados disparou em direção a Aruto Saito, perfurando o próprio espaço com uma velocidade incrível. Aruto Saito desviou por pouco. Naquele instante, Hattori Ryuno desapareceu. Um segundo depois, a água sob Aruto Saito explodiu quando Hattori Ryuno emergiu, sua lâmina brilhando como um raio. Hattori Ryuno era um samurai e um ninja. Seu golpe de espada carregava um arco de energia de 10 metros de comprimento que rugia pelo ar, ameaçando rasgar a própria realidade. Aruto Saito ficou atordoado. Realmente, um nível de força monstruoso. Mas ele desviou, desaparecendo no ar. Hattori Ryuno zombou friamente e imediatamente perseguiu Aruto Saito. Aruto reapareceu a dezenas de metros de distância, apenas para lançar outra kunai do deus voador do trovão, teletransportando-se mais uma vez para manter a distância antes de desencadear outro jutsu poderoso. Liberação de água. Ótima técnica de cachoeira. Mais uma vez teve pouco efeito. Mas tudo isso fazia parte do plano de Aruto Saito. Ele não tinha intenção de lutar contra os 8 de frente. Não conseguiria vencer aquela luta. Em vez disso, fingiu desespero, dando a impressão de que dependia constantemente da técnica do deus voador do trovão para sobreviver. Dessa forma, Hattori Ryuno e sua equipe acreditariam que sem o teletransporte, Aruto Saito não era nada, que ele estava apenas se mantendo de pé. Sim, o deus voador do trovão era formidável, mas não era um jutsu ofensivo em si. Então ninguém temia Aruto Saito. Ele estava queimando seu chakra numa velocidade alarmante. Mas isso não importava. Ele tinha cartas de recuperação e ainda não havia usado sua kunai divina In. Ele não estava preocupado. Depois de 10 minutos desse jogo de gato e rato, a área ao redor havia sido reduzida a um deserto árido. Aruto Saito perderá a conta de quantas vezes havia se teletransportado. Suas reservas de chakra estavam reduzidas a menos de 10%, enquanto Hattori Ryuno e sua equipe mal haviam gasto energia. Hattori Ryuno mais uma vez se aproximou de Aruto Saito com uma velocidade fantasmagórica. Aruto Saito parecia visivelmente exausto. Seu tempo de reação parecia lento. Forçado a um combate corpo a corpo, ele se chocou brevemente com Hattori Ryuno, mas levou um golpe no abdômen antes de poder se teletransportar novamente. Droga! Esperem só, não estou na minha melhor forma hoje. Lutaremos outro dia. Aruto Saito cuspiu enquanto lançava outra kunai do deus voador do trovão e desaparecia novamente. Escapar. Ele estava correndo. Hattori Ryuno não estava disposto a deixá-lo ir. Persigam-no. Eu quero vivo, ordenou Hattori Ryuno. Todos os 8 guerreiros avançaram a toda velocidade, perseguindo Aruto Saito. Normalmente, eles não teriam a menor chance de pegá-lo. Se ele tivesse posicionado uma kunai em outro lugar, poderia se teletransportar para quilômetros de distância em um instante, desaparecendo sem deixar rastros. Mas Aruto Saito fez parecer que não havia preparado tal rota de fuga, e ele estava genuinamente ferido. Seu chakra estava esgotado e ele estava ficando mais lento. Cada teletransporte exigia que ele parasse por um breve momento antes de lançar outra kunai, o que o fazia parecer vulnerável. Na realidade, ele estava empinando eles, arrastando-os em um ritmo controlado. Hattori Ryuno era assustadoramente rápido, deixando apenas vestígios enquanto perseguia Aruto Saito. Os outros gradualmente ficaram para trás. Aruto Saito continuou seu ciclo. Teletransporte, pausa, deixa Hattori Ryuno diminuir a distância, teletransporte novamente. Tudo estava sob seu controle. A performance de batalha anterior foi apenas para garantir que Hattori Ryuno não suspeitasse. Não que isso importasse, Hattori Ryuno estava obcecado demais para parar de perseguir, fosse ou não uma armadilha. Se ele pudesse capturar Aruto Saito e usar técnicas secretas para extrair toda a sua riqueza, então mesmo que todos os 7 espadachins ninja da névoa morressem, Hattori Ryuno não se importaria. 7 ou 8 minutos depois,
Hattori Ryuno era o único que ainda acompanhava Naruto Saito. Os 7 espadachins ninja ficaram para trás. Suas velocidades variadas criaram brechas entre eles, separando-os completamente. Naruto Saito parecia estar ficando ainda mais lento, como se seu chakra estivesse quase acabando, tornando impossível se teletransportar mais rápido. Maldito seja! Morra! Rugiu Hattori Ryuno. Num instante, ele desapareceu, reaparecendo logo atrás de Naruto Saito, provavelmente usando algum tipo de técnica de movimento instantâneo. Sua lâmina brilhou como um relâmpago. Ei! Naruto Saito soltou uma risada estranha ao se virar de repente. Sua lâmina, a lâmina pesada da montanha, balançou para frente. Aumentado com imensa força, técnicas de samurai e seu próprio poder de duplicação, suas espadas se chocaram. Estrondo. Por um breve momento, ambos os guerreiros congelaram no ar. Uma onda de choque rompeu, aniquilando tudo ao seu redor. Árvores, grama e detritos foram reduzidos a pó. Capítulo 367. As duas figuras se chocaram no ar, lâminas colidindo, olhos fixos em um olhar feroz. As violentas correntes de ar chicoteavam suas roupas e cabelos violentamente. Os lábios de Naruto Saito se curvaram em um sorriso irônico. Seu olhar antes enfraquecido tornou-se afiado e frio. Hattori Ryuno sentiu uma pontada de alarme no coração, percebeu que poderia ter caído em uma armadilha. Bang, bang, bang. Os dois guerreiros trocaram dezenas de golpes, lutando do céu ao chão. De repente, Hattori Ryuno lançou uma lâmina de luz aterrorizante, mandando Naruto Saito pelos ares. No entanto, ao ser arremessado para trás, Naruto rapidamente lançou mais de uma dúzia de kunai do deus voador do trovão em todas as direções antes de desaparecer no ar. No instante seguinte, Naruto reapareceu no topo de uma árvore distante, agarrando uma de suas kunai arremessadas. Hattori Ryuno parou abruptamente, segurando a espada defensivamente à sua frente. Seus sentidos estavam totalmente aguçados, sua expressão sombria, porém carregada de desprezo. Você me atraiu aqui para me emboscar? Não. Naruto deu de ombros, tirando um maço de cartas do seu espaço de armazenamento e consumindo-as rapidamente. Seu chakra se recuperou e seus ferimentos começaram a cicatrizar. Hattori Ryuno não conseguia ver as cartas, apenas Naruto fazia movimentos estranhos, enfiando algo na boca. Naruto não se importava que ele visse, porque hoje, Hattori Ryuno tinha que morrer. Caso contrário, o morto seria Naruto. Estrondo. Uma explosão repentina ecoou do leste, aparentemente a vários quilômetros de distância. Uma batalha terrível havia eclodido ali. Embora distantes, as imensas ondas de chakra que irradiavam daquela direção causaram arrepios na espinha de Hattori Ryuno. Ele sentiu uma presença desconhecida, porém avassaladoramente poderosa. Era o Kakuzu. Ele liderou suas forças para emboscar os 7 espadachins ninja da névoa, e a batalha começou. Hattori Ryuno olhou rapidamente naquela direção antes de se virar para Naruto, estreitando os olhos. Você armou uma emboscada para os 7 espadachins ninja? Um pouco lento para entender. Você é tão inteligente, provocou Naruto, olhando para Hattori Ryuno com um sorriso provocador. Surpreso? Animado? Ei, que intrigante. Hattori Ryuno pareceu elogiar Naruto, mas seu tom transbordava sarcasmo. Espero que você não tenha subestimado a força dos 7 espadachins ninja. Não finja que não se importa, Naruto sorriu. Eu sei que você está preocupado com seus companheiros, mas não pode correr de volta para salvá-los ou eu vou escapar. Então, você está fingindo que confia neles, não é? Hattori Ryuno não conseguiu vencer uma batalha de palavras contra Naruto. Hattori Ryuno zombou, seus olhos examinando os arredores. Pare de procurar. Confie em mim, sou só eu aqui, disse Naruto friamente. Eu vim aqui hoje para te eliminar. Só um de nós vai sair dessa luta. É hora de resolver isso de uma vez por todas. A expressão de Hattori Ryuno ficou estranha. Ele não conseguia entender de onde vinha a confiança de Naruto. Ele queria rir em voz alta. Ele adorava jovens tolos e arrogantes como Naruto, que não faziam ideia de quão inferiores eram. Isso tornava seu trabalho muito mais fácil. Se Naruto estivesse realmente sozinho, sem alguém como Presa Branca como reforço, então hoje poderia ser o dia de sorte de Hattori Ryuno. Talvez ele devesse até oferecer incenso a alguma divindade em gratidão. Hattori Ryuno caiu na gargalhada, encarando Naruto como se já estivesse vendo montanhas de ouro e prata à sua frente. Naruto Saito. Akame. Tis. Sem aviso, Hattori Ryuno desapareceu. Ele atacou imediatamente. Naquele momento, Naruto sentiu uma sensação avassaladora de perigo. Embora parecesse desdenhoso no fundo, ele estava cauteloso. Sabia que Hattori Ryuno era um dos raros ninjas que possuía todas as naturezas de chakra e dominava técnicas aterrorizantes de samurai. Tanto em combate corpo a corpo quanto em ataques à distância, Hattori Ryuno não tinha fraquezas. Essa seria uma luta brutal. Vamos lá. Naruto saltou, suas lâminas duplas brilhando. A lâmina pesada da montanha atacava com força imensa, enquanto a lâmina veloz cortava com velocidade incomparável. Hattori Ryuno apareceu ao lado de Naruto, sua espada brilhando como um relâmpago, mas incapaz de romper a defesa de lâmina dupla de Naruto. Naruto aprimorou seus ataques com uma força monstruosa, consumindo mais chakra no processo. Suas habilidades com a lâmina ainda não se comparavam às de Hattori Ryuno, mas com seus muitos aprimoramentos, ele não perderia facilmente. A reputação de Hattori Ryuno ultrapassou 70 mil pontos. Só por isso, ele já estava no nível de um Super Kage. No entanto, considerando que reputação também incluía status e influência, era difícil dizer se sua força real havia realmente atingido o nível de um Super Kage. No mínimo, ele era mais forte que Terado e comparável à Presa Branca. Mas sua esgrima era definitivamente inferior à de Presa Branca, já que a força deste último se concentrava inteiramente em sua lâmina. Enquanto isso, o poder de Hattori Ryuno incluía todas as transformações da natureza do chakra e ninjutsu formidável. Bang, 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 bang.
Lâminas duplas se chocaram contra uma única espada, brilhando como sombras, com faíscas voando em todas as direções. Enquanto lutavam, eles se moviam, destruindo vastas porções da floresta ao redor. Hattori Ryuno parecia relutante em prolongar a luta de espadas e subitamente recuou, disparando enquanto formava selos de mão. Liberação de fogo, explosão de chama verdadeira. Hattori Ryuno expeliu uma bola de fogo de apenas 2 metros de diâmetro, mas ela avançou a uma velocidade incrível. Haruto não se atreveu a subestimar e se esquivou instantaneamente. No entanto, quando a bola de fogo passou por ele, bum, explodiu. Seu bastardo sorrateiro. Haruto escapou por pouco de ser engolido pelas chamas, saindo um pouco chamuscado e desgrenhado. Hattori Ryuno jogou sujo. Liberação da terra, perfurador espinhal. Assim que Haruto pousou em uma árvore, Hattori Ryuno terminou outro conjunto de selos de mão. Bum, bum, bum. O jutsu proibido de liberação de terra de nível aí rompeu, cobrindo um raio de 100 metros. O chão se partiu quando enormes espinhos de terra dispararam para o alto, lembrando a dança da clematis, mas com um toque de liberação de terra. Haruto foi pego no ataque, a árvore abaixo dele se espatifou, forçando-o a pular no ar. Liberação da terra, esmagamento de pedras caídas. Os selos de mão de Hattori Ryuno eram terrivelmente rápidos. Trovões se bombavam do alto enquanto pedras enormes despencavam das nuvens, ameaçando esmagar Haruto. Haruto rapidamente lançou outra kunai do deus voador do trovão para escapar da zona de ataque. Hattori Ryuno era terrivelmente feroz. Haruto só conseguia liberar toda a sua força em combates corpo a corpo, e o mesmo se aplicava a Hattori Ryuno. Cercado por aliados, Hattori Ryuno não conseguia usar seu jutsu de área mais poderoso por medo de fogo amigo. Do chão, em meio aos espaços entre os espinhos de terra, Hattori Ryuno sorriu friamente. Selos de mão, clone das sombras. Então seu verdadeiro corpo voou no ar, formando mais selos, desencadeando um enorme ataque de relâmpago. Enquanto seu clone, escondido abaixo, lançava outro jutsu. Haruto tentou escapar, pegando outra kunai para jogar. Mas naquele exato momento, um relâmpago ofuscante disparou de entre os espinhos de terra, atingindo e destruindo a kunai do deus voador do trovão de Haruto. O ataque foi claro, do clone de Hattori Ryuno, e seu verdadeiro corpo ainda estava liberando um raio ainda mais devastador. Haruto não teve como desviar a tempo. Capítulo 368. Haruto Saito poderia usar a técnica do deus voador do trovão. Sua habilidade de escapar não era necessariamente a melhor do mundo ninja, mas aqueles que conseguiam superá-lo eram poucos e distantes entre si. Apesar disso, pouco tempo depois do início de sua batalha com Hattori Ryuno, Haruto se viu diante de uma crise que ameaçava sua vida. Isso o fez perceber que atingir o nível de Hattori Ryuno não se resumia apenas à habilidade de combate, era também a destreza tática. Hattori Ryuno conseguirá ameaçar Haruto usando pura estratégia? Foi incrivelmente rápido. Isso lembrou Haruto de Terado. As kunai do deus voador do trovão eram feitas de metal, e o metal conduzia eletricidade, facilitando o impacto de raios. O corpo principal de Hattori Ryuno lançou um ataque poderoso, enquanto seu clone desferiu um ataque de liberação de relâmpagos ainda mais rápido. O ataque não foi particularmente forte, mas foi rápido o suficiente para destruir a kunai do deus voador do trovão de Haruto. Falando a verdade, a velocidade com que Haruto arremessou sua kunai nunca poderia ser maior que a de um raio. Suas kunai foram destruídas. Um enorme raio já estava sobre ele. Liberação de terra, armadura de pedra. No momento crítico, Haruto liberou uma intensa onda de chakra da liberação de terra, transformando seu corpo. Em um instante, ele foi coberto por uma camada de rocha. Estrondo. Sua armadura de pedra se estilhaçou, mas como pedra não conduzia eletricidade, o próprio Haruto escapou da eletrocução. No entanto, o impacto do ataque o fez voar. Kug. Ele cuspiu sangue. Hattori Ryuno, ainda no ar, piscou e desapareceu, deixando apenas uma imagem residual. No instante seguinte, reapareceu ao lado de Haruto, que ainda estava no ar, apesar de estarem a mais de 200 metros de distância. Ninguém sabia que tipo de técnica secreta de cintilação corporal ele havia usado para atingir uma distância tão incrível em um instante. A maioria das técnicas de movimento instantâneo só conseguia cobrir distâncias curtas, geralmente abaixo de 100 metros, a menos que selos de mão fossem usados. Até mesmo o deus voador do trovão de Haruto exigia coordenadas predefinidas para teletransporte. Hattori Ryuno apareceu ao lado de Haruto. Sua lâmina cortava ferozmente. Haruto revidou com um Rasengan. Estrondo. Ambos foram destruídos. Haruto lançou outra kunai do deus voador do trovão, e desapareceu num instante. Hattori Ryuno voou pelo ar, pousou e imediatamente o perseguiu. Haruto disparou para dentro da floresta fugindo para o oeste. Ele ainda se sentia um tanto limitado em seus movimentos. O campo de batalha não ficava longe de onde os 7 espadachins da névoa lutavam contra Kakuzu e os outros, a apenas alguns quilômetros de distância. Haruto precisava atrair Hattori Ryuno ainda mais longe. Liberação de fogo, bola de chamas do dragão de fogo. Haruto saltou e desferiu um enorme ataque de fogo. Liberação de fogo, já de carmesim verdadeiro. Hattori Ryuno, ainda em perseguição, realizou selos de mão e contra-atacou com sua própria técnica. O enorme dragão de fogo e a enorme bola de fogo colidiram, explodindo em um mar de chamas com colunas de fogo subindo quase 100 metros no céu. Depois do ataque, Haruto continuou correndo. Assim, um perseguia enquanto o outro fugia, ocasionalmente se chocando ao longo do caminho. Por onde passavam, tudo se transformava em ruínas. Hattori Ryuno era feroz, experiente e altamente estratégico, mas não tão rápido quanto Haruto. A menos que Haruto estivesse disposto a arriscar tudo em uma luta direta, eliminá-lo seria incrivelmente difícil. 30 minutos se passaram. Haruto entrou em uma floresta montanhosa com Hattori Ryuno em seu encalço. Então vamos lá, caro oponente. Haruto parou de repente. Era a hora de lutar a sério. Ele estava irritado e antes, ele havia sido ferido por Hattori Ryuno.
Com uma respiração profunda, o corpo de Aruto foi tomado por violentas ondas de chakra. 8 portões abertos. Embora só conseguisse abrir o primeiro portão, a força base de Aruto já era avassaladora. Até mesmo um aumento percentual era assustador. Hattori Ryuno não se importava com a técnica que Aruto usava. Ele estava animado, havia confirmado que aquele pirralho arrogante estava realmente sozinho. Era como se Aruto tivesse se servido em uma bandeja de prata. Uma imagem residual avançou em direção a Aruto. Estrondo. A imagem residual foi projetada para trás. Era Hattori Ryuno. Aruto o atingira com um único golpe. Aruto permaneceu firme, ofegando pesadamente, com os olhos fixos em seu oponente com um olhar gelado. Hattori Ryuno foi lançado a mais de 100 metros como uma bala de canhão antes de conseguir se estabilizar, girando no ar e pousando com força. Em termos de poder bruto, Hattori Ryuno não era páreo para um Aruto aprimorado pelos 8 portões. Uma técnica de aprimoramento? Um jutsu proibido? Hattori Ryuno não se deixou abater. Ele zombou e avançou, formando selos de mão a meio passo. Então saltou, liberação de vento, já de violenta. Dezenas de lâminas de vento afiadas como navalhas caíram sobre Aruto. Individualmente não eram muito poderosas, mas eram incrivelmente rápidas. Liberação de vento, dano de pressão. Aruto rapidamente formou selos de mão e liberou um furacão antes que as lâminas de vento pudessem alcançá-lo. O chão foi dilacerado, as árvores reduzidas a lascas e tudo ao seu redor foi aniquilado. As lâminas de vento de Hattori Ryuno foram destruídas, e ele foi forçado a recuar, abaixando sua postura para suportar a força da tempestade. Mas naquele momento, o corpo de Aruto estremeceu, liberando uma estranha onda de chakra. Shikutsumi Aku, dança da muda de Samambaia. Estrondo. Em um instante, o solo em um raio de 100 metros entrou em erupção, com enormes espinhos ósseos disparando para o céu, criando uma floresta de ossos aterrorizante. E como o dano de pressão ainda estava se dissipando, Hattori Ryuno ficou preso perto do chão, incapaz de saltar ou se defender a tempo. Ele só tinha uma opção, cintilação corporal. Ele desapareceu do alcance do ataque. Um momento depois, ele reapareceu acima da floresta de ossos com os olhos arregalados de choque enquanto encarava Aruto. Aruto deu um sorriso frio. Mais uma cintilação corporal forçada. Quantos mais Hattori Ryuno ainda tinha? Você? Shikotsumi Aku? Hattori Ryuno ficou perplexo. Qualquer um ficaria. Isso não tinha nada a ver com patente ou habilidade. Como poderia Aruto possuir Shikotsumi Aku? Essa foi uma Kekkei Genkai. Surpreso? Encantado? Aruto sorriu ironicamente, e então arremessou mais de 100 kunai do deus voador do trovão diretamente em Hattori Ryuno. Era a hora do contra-ataque. A densa chuva de kunai avançou em direção a Hattori Ryuno como uma tempestade de balas. 128 golpes instantâneos. Hattori Ryuno brandiu sua lâmina descontroladamente, liberando uma teia de energia de espada entrelaçada. Seus ataques tinham mais de 10 metros de comprimento, cortando a maioria das kunai que se aproximavam, mas não todas. Aruto apareceu ao lado de Hattori Ryuno no ar. Ele levantou a mão. Shikotsumi Aku, balas perfuradoras de 10 dedos. Outra técnica de Shikotsumi Aku. Aruto estava levando o cintilar corporal de Hattori Ryuno ao limite. A menos que Hattori Ryuno também possuísse a técnica do deus voador do trovão, ele não poderia se teletransportar indefinidamente, nem mesmo jutsus proibidos poderiam conceder movimento ilimitado. 10 balas de osso foram disparadas em direção a Hattori Ryuno na velocidade de um tiro. Eles eram muito rápidos, e estavam tão perto. Hattori Ryuno parecia não ter um jutsu defensivo instantâneo, sua única opção era esquivar. Ele desapareceu mais uma vez. Fugindo de novo, Aruto riu. Não importava para onde Hattori Ryuno fosse, ele formou selos de mão e liberou outra técnica em larga escala. Liberação de água. Ótima técnica de cachoeira. Outra grande cachoeira. Poder óctuplo, alcance de ataque imenso. Uma enorme torrente de água desabou varrendo a terra. Hattori Ryuno, que acabava de reaparecer, foi pego pela enchente. Ele ficou furioso. Quanto chakra Aruto ainda tinha? Como ele conseguia continuar liberando técnicas tão poderosas? Capítulo 369. Liberação de água. Parede de formação de chifres. Em meio à torrente furiosa, Aruto Saito ergueu à força uma barreira de água cônica ao seu redor, com a extremidade pontiaguda voltada para a onda que se aproximava. A correnteza se dividiu, divergindo para ambos os lados. Um jutsu defensivo interessante, eficaz contra ataques de água e vento. No entanto, se atingido por liberação de fogo, liberação de relâmpago ou liberação de terra, provavelmente seria destruído com facilidade. A enchente continuou seu ataque implacável. Liberação da terra. Caixão da prisão da terra. Aruto Saito completou outra série de selos de mão. Desta vez, uma onda avassaladora de chakra irrompeu dele. Bum, 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 bum. Das 4 direções abaixo de Hattori Ryuno, frente, trás, esquerda e direita, gigantescas paredes de rocha se ergueram quase instantaneamente. Essas paredes imponentes convergiram rapidamente sobre ele. Rachadura. A barreira de água de Hattori Ryuno foi instantaneamente esmagada pelo caixão da prisão terrestre. Essa era uma técnica proibida de nível S que exigia uma quantidade imensa de chakra para ser executada. Se Hattori Ryuno não conseguisse escapar, ele seria esmagado em pedaços. Mas esse jutsu era quase inescapável. Sua única saída era para cima. Com todas as outras direções bloqueadas, se ele não quisesse subir, teria que atravessar o caixão da prisão terrestre para escapar. No momento em que Aruto Saito completou seus selos de mão, ele rapidamente lançou uma kunai em direção ao topo da prisão de terra. Ele havia calculado o tempo com precisão. Se Hattori Ryuno tentasse escapar para cima, o explosivo de nível anexado detonaria imediatamente. Tudo isso aconteceu em poucos instantes. 128 golpes de canhão pesado. Bum,
Um terrível raio de luz irrompeu de dentro do caixão da prisão terrestre, liberando uma força de abalar a terra que destruiu uma das paredes de pedra com impacto. Para combater um jutsu de nível S com uma técnica de samurai de combate corpo a corpo, o ataque de Hattori Ryuno atingiu um nível extremo de poder. Bum, bum. O caixão da prisão terrestre foi destruído, provocando uma grande explosão. Hattori Ryuno usou a cintilação corporal para escapar instantaneamente. Naruto Saito ficou momentaneamente perplexo. Estranho. Por que Hattori Ryuno não usou o cintilador corporal antes, em vez de esperar até se libertar? Logicamente, isso deveria significar que ele não conseguia se teletransportar antes. Mas isso não fazia sentido. Ele poderia ter subido, mas optou por não fazê-lo, o que significava que não tinha escolha a não ser romper o caixão da prisão terrestre primeiro. É uma técnica de cintilação corporal baseada em velocidade? Naruto Saito considerou a possibilidade. Não. Espere. Droga. É uma técnica de samurai. Naruto Saito finalmente percebeu. Ele não havia deduzido logicamente, ele havia sentido. Hattori Ryuno, que escapava, irradiava apenas a presença de técnicas de samurai. Cada movimento que ele usava era uma técnica de samurai. Até mesmo seu tremor corporal. Hattori Ryuno, essa sua técnica de cintilação corporal deve estar destruindo seu corpo, hein? Hahaha. Naruto Saito riu de repente. Ele descobriu o segredo de Hattori Ryuno. Ao contrário do ninjutsu, que podia dobrar o espaço ou invocar elementos, todas as técnicas de samurai dependiam do corpo do usuário. A cintilação corporal do samurai precisava ser puramente baseada em velocidade, uma explosão momentânea de velocidade extrema. Essa técnica, assim como os 8 portões, colocava uma enorme pressão sobre o corpo. O uso excessivo seria devastador. Naruto Saito entendeu agora completamente. Ele sempre foi desconfiado. Como o cintilador corporal de Hattori Ryuno conseguia cobrir distâncias tão longas? Como ele conseguia usá-lo com tanta frequência? Agora ele tinha sua resposta. Era uma cintilação corporal baseada em velocidade, uma técnica de samurai. Essa habilidade não tinha limitações rígidas de alcance ou frequência. Ela era restrita apenas ao que o corpo conseguia suportar. Hattori Ryuno estava definitivamente sofrendo ferimentos internos. Seus ossos poderiam até estar fraturados, embora ainda não fossem visíveis na superfície. O campo de batalha ficava no fundo das montanhas, e após se esquivar da explosão, Hattori Ryuno apareceu em um penhasco próximo, encarando Naruto Saito. Ele parecia exausto, suas roupas estavam queimadas em alguns lugares, seu corpo sangrando. Sua mão direita, em particular, parecia estar ferida. Pirralho, eu te subestimei, mas hoje você vai morrer, rosnou Hattori Ryuno, cerrando os dentes. Sua mão direita tremia levemente devido ao efeito do ataque desesperado anterior, no qual ele havia desferido uma técnica samurai ultrapoderosa a queima-roupa, causando dano de recuo ao próprio braço da espada. Ele teve que trocar a espada para a mão esquerda. A mão direita ainda estava utilizável, mas havia perdido a destreza. Ah, é isso que você acha? Naruto Saito sorriu ironicamente, puxando várias cartas e mordendo-as. Suas reservas de chakra estavam quase esgotadas. Ferir Hattori Ryuno não tinha sido fácil, ele precisava continuar usando técnicas poderosas. Um shinobi normal do nível de Naruto Saito não conseguiria lutar dessa maneira, o consumo de chakra era muito alto. Eles perderiam rapidamente. Mas Naruto Saito não se importou, ele tinha cartas na manga. Uff, quanto chakra ainda lhe resta? Zombou Hattori Ryuno. Embora estivesse claramente em desvantagem, suas reservas de chakra ainda eram abundantes. Chakra, hein? Naruto Saito torceu os lábios levemente, mordendo sua última carta de recuperação de nível médio. Mais do que suficiente. Ambas as figuras se moveram ao mesmo tempo, transformando-se em imagens residuais enquanto se chocavam novamente. Lâmina contra lâmina. Ambos se moviam como fantasmas, suas espadas brilhando como relâmpagos. Mais de 1000 golpes trocados. Técnica do sonho da espada. Como você conhece a técnica do sonho da espada? Hattori Ryuno gritou de repente em choque. Ele tinha percebido. Naruto Saito estava aprendendo a esgrima enquanto lutavam. Com o braço machucado reduzindo seu equilíbrio, a esgrima de Naruto Saito agora superava a sua. Técnica do sonho da espada. Era a mesma técnica proibida que Naruto Saito havia adquirido ao eliminar Zomoshi Sekigen. Naquela época, Zomoshi Sekigen usou essa técnica para aprender rapidamente o estilo de espada de Naruto Saito, adaptando-se aos seus movimentos. Surpreso? Encantado? Naruto Saito sorriu. De repente, ele sacou uma segunda espada. Num instante, suas lâminas rápidas cortaram o abdômen de Hattori Ryuno, esquivando-se por pouco, mas ainda sangrando. Outro ferimento. Por quê? Como você conhece a técnica do sonho da espada? Como você tem o Shikotsumiyaku? Por quê? Hattori Ryuno estava completamente confuso, rugindo suas perguntas. Você fala demais, retrucou Naruto Saito. Enquanto brandia a espada da mão direita, a esquerda disparou para a frente. Shikotsumiyaku, balas perfuradoras de 10 dedos. Muito perto. Hattori Ryuno esquivou-se com a cintilação corporal. Naruto Saito imediatamente lançou uma kunai do deus voador do trovão, perseguindo. Por mais 20 minutos, os dois se enfrentaram implacavelmente. Os movimentos de Hattori Ryuno ficaram mais lentos. Ele estava usando o cintilamento corporal com menos frequência. Seus ferimentos estavam se agravando. Naruto Saito, no entanto, havia consumido muitas cartas de recuperação, restaurando seu chakra. Sua vantagem era puramente alimentada pela implacável regeneração de chakra. A batalha os levou para uma depressão na montanha, cercada por picos. É hora de você morrer. Naruto Saito parou de repente e deu um passo para trás, sacando outra carta do inventário e mordendo-a.
Um brilho dourado irrompeu atrás dele, formando um gigante imponente empunhando um arco. A flecha atingiu os pés de Hattori Ryuno, envolvendo-o em um círculo de luz dourada. Esta não era apenas uma carta de chefe, era uma carta de super-chefe. Seu pirralho arrogante. Morra! Hattori Ryuno rugiu formando selos. Liberação da Terra. Pilar do dragão de pedra da Terra. Naruto Saito sorriu e partiu diretamente para o ataque. Capítulo 370. Bum, 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 bum. As explosões continuaram a rugir. O aspecto aterrorizante dos talismãs explosivos de reação em cadeia era que com apenas um talismã como gatilho, um número ilimitado de talismãs explosivos poderia ser invocado. Isso era extremamente perigoso, até mesmo para o conjurador, mas Naruto Saito dominou a técnica do deus voador do trovão, então ele poderia escapar facilmente. Bum, bum, bum. Chamas dispararam para o céu, fumaça espessa subiu, formando até uma nuvem em forma de cogumelo. Naruto Saito estava em um penhasco distante, observando a enorme explosão. Durante a batalha anterior, ele havia passado por este local e preventivamente havia colocado uma kunai do deus voador do trovão ali. Então, quando a explosão ocorreu, ele se teletransportou diretamente para este local. Ainda vivo? Como ele escapou? Como isso é possível? Naruto Saito ficou perplexo enquanto observava as explosões contínuas. Ele não recebeu nenhuma notificação do espírito do Imperador das Cartas, que normalmente deveria alertá-lo sobre a primeira morte de um super-chefe. Ele também não viu nenhuma luz dourada. Droga, ele escapou? Naruto Saito rapidamente formou um selo de mão e ativou seu Byakugan. Ele não podia deixar Hattori Ryuno escapar. A carta de super-chefe havia sido obtida por meio de uma conquistada pelas mortes consecutivas durante o ataque ao acampamento da névoa oculta. Ele nunca havia usado uma carta de super-chefe antes, então não fazia ideia das recompensas especiais que ela poderia trazer. De acordo com o espírito do sistema, a carta de super-chefe tinha os mesmos efeitos de uma carta-chefe normal, mas incluía uma taxa de queda especial para itens únicos além de fragmentos de alma. Naruto Saito foi extremamente cauteloso ao usar a carta super-chefe. Mesmo em uma batalha mano a mano contra Hattori Ryuno, ele só usou a carta no último momento, quando tinha certeza de que poderia eliminá-lo. Se Hattori Ryuno conseguisse escapar, através da visão do Byakugan, o mundo apareceu em tons de cinza. Até as chamas assumiram os mesmos tons. Naruto Saito examinou a área, nada. Ele estendeu suas habilidades sensoriais o máximo possível, mas com as explosões ainda em andamento. O tremor do espaço e as violentas correntes de ar atrapalharam sua percepção. A explosão durou um minuto inteiro antes de finalmente parar. Normalmente, uma explosão cessava quando o objeto preso ao primeiro talismã explosivo era destruído. No entanto, os talismãs estavam presos às roupas de Hattori Ryuno, não ao seu corpo. Então, se ele tivesse conseguido tirar as roupas a tempo, poderia ter sobrevivido. Mas a probabilidade era extremamente baixa. O raio de explosão dos talismãs explosivos era enorme. Hattori Ryuno realmente conseguiria escapar? Naruto Saito lançou uma kunai do deus voador do trovão em direção ao local da explosão, e então se teletransportou para o ar, acima da cratera. O vale abaixo era árido, sem nada para queimar. Assim que as explosões cessaram, as chamas diminuíram rapidamente e quase se extinguiram. Naruto Saito voou para o penhasco, observando o vale abaixo. Nenhum sinal de Hattori Ryuno, nenhuma luz dourada. Mas aquele cara definitivamente não estava morto ainda. O que é isso? Naruto Saito de repente avistou um buraco. Não era apenas uma cratera de impacto, mas um túnel muito, muito profundo. A entrada estava parcialmente destruída, mas com seu Byakugan ativado, Naruto Saito pôde ver claramente que o túnel era excepcionalmente profundo. Será que esse cara está escondido no subsolo? Naruto Saito especulou imediatamente. Bem possível. A melhor maneira de evitar uma explosão era ir para o subsolo. A terra fornecia a defesa mais forte. Se ele tivesse uma maneira de cavar rapidamente, poderia ter evitado a explosão. No entanto, isso também trazia seus próprios riscos. Se a estrutura subterrânea desabasse, ele seria enterrado vivo. O vale estava cheio de crateras e pedras caídas, mas esse túnel era o que mais se destacava. Foi claramente obra do homem. Se não foi obra de Hattori Ryuno, então de quem foi? Além disso, como Hattori Ryuno não havia usado uma técnica secreta para se transformar no subsolo, mas sim cavado um túnel rapidamente, seu marcador, que deveria estar na superfície, não seria visível acima do solo. Naruto Saito estava prestes a descer, mas parou de repente. 30 metros abaixo da terra, em um espaço estreito, Hattori Ryuno, coberto de sangue, prendeu a respiração, suprimindo completamente sua presença. Ele agarrou sua espada com força, pronto para a ação, seu corpo em um estranho estado meditativo. Ele nunca imaginou que Naruto Saito o pressionaria tanto. Ele escapou por pouco da morte. E agora ele ainda estava à beira da morte. Se Naruto Saito fosse embora, ele poderia ter uma chance de se curar. Mas Hattori Ryuno não tinha certeza se Naruto Saito presumiria que ele estava morto e simplesmente iria embora. Se Naruto Saito ficasse para investigar, então ele estaria pronto para um contra-ataque final. Naruto Saito não desceu, mas permaneceu no penhasco, observando. Porque de repente ele percebeu que se Hattori Ryuno ainda estivesse vivo e escondido no subsolo, provavelmente estava gravemente ferido. E nesse estado, ele sem dúvida estaria preparado para um contra-ataque desesperado. Se Naruto Saito caísse imprudentemente, mesmo naquele túnel, seria extremamente perigoso. Então você pode morrer aí embaixo. Naruto Saito murmurou com um sorriso sinistro. Estilo terra. Técnica de pedra com peso adicional.
Naruto Saito rapidamente executou um selo de mão. Uma pedra enorme com mais de 20 metros de diâmetro se materializou entre suas mãos. Como era seu próprio jutsu, não tinha peso em suas mãos, mas uma vez que caísse, ela cairia com dezenas de milhares de toneladas de força, sacudindo o vale inteiro e destruindo completamente o túnel. Naruto Saito ia enterrar a Tori Ryuno vivo. Morra! Naruto Saito gritou e atirou a pedra. O impacto ensurdecedor sacudiu o vale violentamente, seguido por um colapso enorme. Bum, bum, estrondo. Jin, o anfitrião conseguiu a primeira eliminação de um super-chefe. Recompensa, 50.000 pontos de reputação, uma carta de aprimoramento universal de ninjutsu de rank S. Uma luz dourada irrompeu no subsolo, mas Naruto Saito não conseguiu vê-la. Segundos depois, milhares de cartas foram lançadas do subsolo, transformando-se em raios dourados que se fundiram ao corpo de Naruto Saito. Foi por isso que ele ousou eliminar a Tori Ryuno dessa forma, porque as cartas seriam coletadas automaticamente. A Tori Ryuno estava morto. Que pena! A espada dele era decente, e ele podia ter alguns segredos. Mas seria muito difícil desenterrá-lo agora. Naruto Saito suspirou antes de pegar um maço de cartas. Ele procurou rapidamente por eles. Agora, ele só queria saber quais recompensas especiais o super-chefe havia deixado, além de fragmentos de alma. Outras cartas eram facilmente identificáveis pelo design, então ele rapidamente as pulou. Em um minuto após folhear mais de 200 cartas, Naruto Saito parou. Ele havia encontrado um cartão que nunca tinha visto antes. Era preto, com um estranho padrão de selo no verso. A frente retratava uma formação com letras em negrito no topo. Cartão de marionete de ressurreição. Espírito, o que isso faz? Naruto Saito perguntou imediatamente. Jin, lembrete, a carta de marionete de ressurreição permite que o anfitrião ressuscite qualquer alvo humano morto anteriormente por ele. O alvo revivido manterá toda a sua força original, perderá todas as memórias e se tornará uma marionete sob o comando do anfitrião. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.